Uma eleição histórica acontece na tarde deste sábado e confirma aquilo que se via acompanhando nas redes sociais, a força da chapa Marcelo Marques e Celso Rigo. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Gente, vamos lá. Há pouco encerrada as eleições para o Conselho Deliberativo e uma eleição que foi histórica em termos de número e também de diferença dentro do Conselho, tá? Vamos por partes. A gente tinha 6 chapas inscritas, hoje das 10 da manhã às 17 horas teve a eleição destas chapas, queriam renovar 150 cadeiras no Conselho Deliberativo do Grêmio, mais 30 suplentes. E aí marcaria o início das eleições presidenciais de fato, antes como pré-candidatos, agora então começam a desenhar os candidatos de fato às eleições presidenciais para o triênio 26-28, tá? E a gente teve números expressivos e importantes e históricos, tá? Começo pelos votos totais. A gente teve 18.486 votos no Conselho, um recorde, né? O número de 2019 era de 17 mil e passou este número, tá? Então a gente está falando de quase 1.000, um pouco mais de 1.000 número a mais do que tinha em 2019. Então essa renovação mostra o quão importante é essa eleição e quão dividida está, digo dividida, do torcedor não achar que tá ganho e fazer questão de votar, né? Muitas vezes a gente viu o torcedor que não votava porque achava que não faria diferença, porque em determinado momento via que ia ser um candidato eleito e não votava ou se esquecia. Claro, foi muito prejudicada essa votação pelo sistema, né? Teve uma falha na parte da manhã. Muitos demoraram para conseguir votar horas e até desistiram outros. Mesmo assim, o torcedor via que tinha que fazer a diferença e de cerca de 42 mil aptos a votar, sócios, né, com mais de 2 anos, em dia tivemos praticamente a metade desse número, 18.486, então, votos totais. E aí a gente vai para o número de cada chapa, né? Porque cada chapa, né? A chapa para ir para o conselho, né? Para ter força dentro do conselho, teria que fazer a cláusula de barreira de 15%. E o que dava aí em torno de 2.772 votos, tá? 15% iria confirmado para o conselho. Se tivesse apenas uma chapa que fizesse 15%, seria distribuída entre as 5 restantes, mas se tivesse 2 ou mais que fizessem o 15% e ficasse por aí, ficaria determinado assim e o restante então não participaria dessa renovação, tá? E tivemos 2 chapas então que atingiram esse 15%. Começar pela chapa de número 6, tá? A chapa de Paulo Calef, que é o pré-candidato, então agora deve se confirmar como candidato de fato à presidência do Grêmio. 2.788 votos fez essa chapa. Estamos falando de 15,10%. Por muito pouco entrou. Se não chega a fazer 17 votos a mais, tá, do que seria o número da cláusula de barreira, seria dividido este número das cadeiras que teria, que tem direito agora com as outras chapas. Então a gente vê a importância que foi essa eleição. Por 17 votos entrou a chapa de número 6 com estes 15% que deveria fazer, tá? Então é uma das chapas que entrou. E a outra, a chapa de número 2, do Grêmio é Nosso, do Marcelo Marques e Celso Rigo, uma supremacia, né? Uma diferença absurda e tremenda comparado com a chapa de número 6. A chapa número 2 fez 11.370 votos de 18.486 no total, equivalente a 61,60% e 130 cadeiras do Conselho, mais 24 de suplentes, enquanto a chapa de número 6 ficou com 30 cadeiras do Conselho Deliberativo, mais 6 suplentes. É uma diferença absurda, tá? Algo histórico de fato, e a gente vê aqui a diferença que foi vista nas redes sociais se concretizando nas urnas. Né? O torcedor está fechado com o Celso Rigo, com o Marcelo Marques, com o Antônio Dutra Júnior, apesar de o Marcelo ter desistido.
Marcelo queria ser aclamado, já estava definido isso. Mas mesmo com a desistência, o torcedor está confiando na chapa. E isso diz muito do que está sendo dito nas redes sociais e em outros lugares, com a confirmação dos votos, então, de 11.370, equivalente, como disse, a 61,60%. Chapa de número 1, 1.514 votos. Chapa de número 3, poderia ser da situação, 851. Chapa de número 4, 1.202 votos. E chapa de número 5, que seria do Denis Abarão, 736, não passaram e não terão direito a cadeiras no Conselho Deliberativo, tá? Por exemplo, o presidente Roberto Guerra permanece porque foi eleito em 22 e são 6 anos que fica como conselheiro, então vai ficar até 2028. Mas a gente tem nomes da atual gestão que não vão mais ser conselheiros, tá? Guto Peixoto, Alexandre Rossato, Fábio Floriani, que é vice-presidente do Conselho de Administração, são nomes, então, que não permanecem no Conselho Deliberativo no Grêmio, e é muito forte falar isso, né? Porque a atual gestão não está mais, somente o presidente Alberto Guerra que permanece. Então, panorama aqui das eleições agora começa a esquentar, a gente vai ter os candidatos se apresentando mais, a gente vai ter debates marcados e a data definida também desta votação para presidente. Mas 2 nomes serão confirmados e que devem ser estes que permanecem como candidatos à presidência. Paulo Calef, já confirmado como pré-candidato, só passar para candidato. E outro nome deve ser Antônio Dutra Júnior. Mesmo não confirmando, Eduardo Picão entrevistou depois da nossa live, dizendo que ia ter conversa com os pares dele, deve ser Antônio Dutra Júnior. Marcelo Marques desistiu. Celso Rigo já falou que não iria. Talvez o nome que ficaria correndo por fora junto com ele seria o do Fábio Rigo, filho do Celso. Mas vendo a força que tem Antônio Dutra Júnior no futebol, talvez seja ele de fato, passando o Odorico para vice-presidente de futebol e realocando os lugares, né, as pessoas dentro da chapa do Conselho de Administração. Fato é, teremos uma eleição forte e com debates fortes nos próximos dias, porque são 2 nomes que chamam o torcedor, a chapa do Marcelo do Celso com Antônio Dutra e também o nome de Paulo Calef, que tem também o respeito de muitos torcedores gremistas, tá certo? Deixa o like, deixa tua opinião nos comentários. O que tu achou das eleições? Imaginou que aconteceria dessa maneira ou achou que seria mais perto, né? Mais próximos números? Queria saber tua opinião, tá certo? Não te esquece, não deixou o like, deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve pra não perder mais nada a partir de agora. Um beijo pra todo mundo e a gente se vê em breve.